interessante para a gente poder entender por que a gente consegue viver nesse ordem, né? Porque se realmente a gente lembrasse de tudo que aconteceu, de tudo que a gente fez, dificilmente a gente conseguiria resistir nesse corpo. Não seria nada fácil. A gente gostaria de pedir a algum voluntário que pudesse ler página 77. Quem gostaria? Fique à vontade. Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar, no outro dia, o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Não, só. Alguma dúvida, comentários? Alguém gostaria de explanar alguma situação? Sim, eu queria falar sobre um parágrafo. Certo. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que ele viveu. Se encontra com relação com as mesmas pessoas. Então, aqui está afirmando que nós, por exemplo, eu sempre vou continuar na mesma família. Não. Vai dizer que o plano do meu espírito foi o que errado. O espírito nasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Isso a gente está falando no sentido macro, no mundo inteiro, então? Meio social, aquele que ele precisa evoluir, aquele que ele está inserido, não necessariamente no mesmo ciclo familiar.
Por mais que a gente volte com outros familiares para reaver aquelas situações que a gente não superou na existência passada, né? Por exemplo, eu venho casado e a minha vida foi uma turbulência a vida inteira, ou com filho, ou com qualquer outra pessoa. Numa próxima existência eu posso vir como filho, como marido, como pai, com outra situação, para a gente talvez esquecer aquilo do passado e criar um novo sentimento de amor, um sentimento de elevação. Acho que ele vive com aqueles mesmos espíritos. Sim. Geralmente, às vezes no mesmo ciclo familiar ou no ciclo próximo, né? Não precisa ser família, pai, mãe, filho, né? Às vezes vem como marido, às vezes ele vem na família junto, que acaba vivendo muito intensamente naquela outra família, e assim a evolução trata de te colocar naquela situação que tu precisa passar. Mas tu fica eternamente coligado a essas pessoas ou não? Não. Então, tipo, eu resolvi a minha situação no passado, tipo, eu reencarnei e resolvi a minha situação com essa pessoa. Ok. E aí aquilo está resolvido. Então quer dizer o quê? Que a gente não tem ligação nenhuma. Que isso não seria eterno. A ligação pode ser eterna. Se esse sentimento for um sentimento positivo de grande escala, vocês podem sim seguir perpetuamente durante todo o mês. Mesmo também resolvido aquela situação com aquela pessoa. Aquela situação não é uma situação com a pessoa, é uma situação sua. Sim. Nós resolvemos uma situação pessoal. O conflito dele, ele vai resolver, o conflito dele, ele vai resolver. Por mais que todos nós temos algum entrelace de alguma situação, né? Nós estamos aqui nos melhorando, mas eu estou tentando resolver a minha situação. Eu resolvi a minha situação, eu vou para uma outra situação ao qual eu preciso me passar e superar uma situação que eu ainda não consegui. Então, mas aí a minha dúvida é essa: se essa outra pessoa, por exemplo, ela reencarna também, a gente vai estar no mesmo ciclo ou não? Se ela precisar e fizer necessário, sim. Mas se não, não. Porque isso depende muito dado o entendimento da pessoa. Cada qual vai chegar a um determinado nível conforme o seu entendimento. E a pergunta que você fez se o inimigo depois pode seguirem juntos, podem seguir juntos por causa que, na verdade, o inimigo foi de uma situação, sabe? E depois que você se auto-perdoa, e aquele espírito também, como ele falou, resolveu o conflito dele também, porque cada qual resolve o seu conflito. Sim. Resolveu o conflito dele, não tem por que vocês continuarem, vamos supor assim, de cara virada. Daí voltam às boas, porque compreendem que o bem é o que importa. Somente isso. E nessa relação de conflito, geralmente sempre começou com um sentimento positivo. Por algum motivo, sei lá qual existem milhões, houve um desatrito, que houve uma consequência, que causou outra consequência, e aí chegou no momento que chegou. Mas foi causado por algo positivo, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo de marido e mulher. As pessoas se conhecem, se gostam. Aquele primeiro momento foi positivo. Teve todo aquele processo inicial, né? Depois aconteceu conflitos que chegaram na situação que está hoje. Então, houve uma coisa positiva. A gente só precisa resolver o que aconteceu depois. Quem sabe no futuro volte ou não, né? Não tem como dizer. Mas a escolha depois é de vocês dois. Por exemplo, a gente brigou, teve toda essa desavença, chegou lá no plano espiritual, né? E a gente viu que a gente precisa passar de novo junto. E aí reencarna novamente. Não necessariamente como uma mulher. Não necessariamente como uma mulher. Às vezes como um filho, daí gera um sentimento bem maior que marido e mulher. Às vezes como nora, como sogro, depende da situação que tu precisa realmente superar. Né? Mas realmente... A relação que foi resolvida, as pessoas podem ir com grande amor futuramente, né? Caminharem juntas e elas serem fortes no momento de desespero, porque a gente sempre tem
pessoas com fuga, né? Pessoas que são alvos quando a gente está desesperado. Provavelmente, às vezes, são essas pessoas que a gente já resolveu. Exatamente. Ou seja, pessoal, se por acaso você estiver com alguém na família, por favor, comece a perdoar. Para vocês terem uma boa melhora lá na frente. Porque a gente sabe que o conflito excessivo, né, essa mágoa excessiva durante a vida pode trazer a gente grudadinho uma próxima. Então, aquilo que a gente tanto detesta hoje, vem grudado numa próxima. Então, Grudadinho não significa porque ama, tá? Exatamente. Grudadinho significa porque Tá a gente amando. precisa aturar um outro durante um período para superar tudo aquilo que tem. Até porque a ideia do amor é libertar, não grudar. E todo mundo tem a visão Oposta. que a gente vai ficar junto para sempre, porque eu amo ele. Não. O caminho dele, a gente se ama, mas a gente vai se encontrar em qualquer lugar, vai se reconhecer a energia, mas nem por isso o Cleide tem que voltar comigo de novo agarrado comigo. É nesse nível. E a gente tem uma ideia muito ilusória do que é o amor, né? Ah, não, eu vou morrer e vou ficar junto com ele lá do outro lado. Não vai. Até porque a gente vai, como o próprio texto falou, lembrar de muitas situações que aconteceram, né? Então a gente vai perceber que a gente não gosta de uma pessoa só em si, né? A gente já teve várias pessoas em várias existências. Aqui é apenas uma passagem. Dúvidas? Vamos, pessoal. Vou levantar outro ponto. Claro, deve. Tem no quinto parágrafo aqui que diz que esse esquecimento do passado, né, ele só existe durante a vida corpórea. Uhum. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Correto. Como é que esse retorno da lembrança? Ela não é automática, né? Não. Até porque é muita informação de milhares de anos, às vezes até mais. Como é que funciona esse retorno e essas lembranças da vida? Gradativa, dependendo do teu grau de evolução. Eu saio daqui completamente perturbado, eu desencarno e nem sei que desencarnei. Então eu posso passar todo um processo no umbral, em algum lugar até eu ser resgatado, até eu aceitar ou pedir ajuda para ser resgatado, e aí eu vou com a colônia e aos poucos eu vou começando a me relembrar dos fatos que aconteceram. Mas não é assim, chegando do outro lado já lembrei de tudo que aconteceu. E também não lembro de todas as existências, né? São algumas existências necessárias, né? Imagina. Cada um de nós deve ter, só nesse plano carnal aqui, mais de 200, 300 reencarnações. Então, parar do outro lado para assistir 300 reencarnações não tem muito sentido. Mas é tudo exposição, tem milhares e milhares de situações que podem acontecer, né? A gente não consegue abranger tudo o que acontece, o que pode acontecer. Cada indivíduo de nós, né, está num processo evolutivo um diferente do outro, né? Por mais que a gente humanamente esteja tudo quase no mesmo grau evolutivo, cada um precisa passar por uma situação diferente, né? Senão estaria todos nós trabalhando sobre uma única situação, né? Ou seja, aí não teria o crescimento, né? Precisa haver esse desafio ou é preciso aprender com o outro. Então, aquilo que é muito difícil para mim, ele já superou. Então, ele me ensina. E assim sucessivamente que a vida vem nos trazer. Então, a gente aprende muita coisa um com o outro, né? E quando chega do outro lado, cada um tem uma situação diferente para seguir. E exatamente aquilo que a Zilda falou, que é muito legal, que é a gente não fica sempre junto e grudado. A gente precisa estudar, precisa evoluir. Então, pode ser que a gente se goste muito, chegue no outro lado e diga, putz, eu preciso ir para essa colônia estudar sobre isso, mas eu preciso para essa outra estudar sobre aquilo, né? A distância é uma coisa ilusória, né? Daqui a pouco a gente volta, está junto e vai, mas cada um tem um caminho para seguir. Cada um precisa estudar aquilo que precisa evoluir. Pode ir. Vontade. A questão da lembrança, ela é muito subjetiva ao que eu quero como quero. Porque a gente pensa assim, não, então agora eu tornei o espírito fora da carne, então agora eu vou lembrar de tudo.
Será que você quer lembrar de tudo? Será que suporta? Porque você não vai ter condições vibratórias. E segundo, porque você, muitas das vezes, de lembrar uma mínima coisa lá no mundo espiritual, de uma mínima coisa, você já entra em, sabe, fica meio fora de si. Porque é bem comum acontecer isso. Por que você vai ficar? Porque por você estar livre da carne aqui, que o teu pensamento é muito mais rápido e tudo, você vai compreender muito mais rapidamente o tempo perdido. E daí muitas coisas você não vai querer lembrar por hora. Mais ou menos assim. E a gente pega o mesmo exemplo para nós que estamos encarnando. É por isso que a gente não lembra. A gente com certeza não suportaria muitas situações que aconteceram. Muitas vezes de coisa que eu fiz para alguém que está do meu lado, que eu julgava ser exatamente o oposto, né? E vice-versa. Né? Tem situações dos dois lados. Né? A gente não pode tratar como passamos todas as existências como ruins, né? Mas em algumas delas a gente cometeu algumas atrocidades, cometeu alguns erros, né? Outras a gente acertou, né? Então assim, não foi todo ruim, né? Então assim, é um acúmulo e uma evolução que a gente vem tomando de lá para cá. A questão das lembranças, eu tive algumas, não muito boas, de alguns passados que eu tive, e era o que eu me falava que foram para ensinar, sabe? Para me puxar de novo para onde eu estava, me levar, etc. E aí meio que me botaram, me mostraram, e uma das coisas que eu vi, era eu via fazendo atrocidades. Então, eu tinha na minha cabeça que era de outras vidas, essa vida, né, é uma outra coisa. Passei por várias. Até eu reencarnar, eu tive que passar por um grau e tal. Então, eu recebi essa chance. Eu sei que foi tudo por quatro, vamos dizer assim, coisas. Mas isso me puxou de novo, né? Eu estava indo para um lugar não muito legal e me puxou de novo. E aí eu comecei a não ter sido funcionário certo, eu amo, eu já estive, não é para ajudar as pessoas que fazem isso, porque eu já fiz também, entendeu? Serviu meio que para me puxar então para o caminho, que eu já me desviando, né? Acontece bastante. Mas não é muito legal, não é nada legal. A Mary pode contar algumas delas, eu já vi algumas. Só que eu... Não, então, aqui, ó, esse parágrafo aqui, que é justamente do tema que ele está falando, né? Se tinha alguém para falar disso. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e que nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências, né, que eu acredito que tem que avaliar. E nos tira o que poderia prejudicar-nos. Mas aí, voltando ao ponto dele, até que ponto é necessário conhecer um passado? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, se eu não posso neurotizar e ficar pensando, eu faço isso com a minha vida, porque na vida passada eu faço isso com a minha vida. Mas até que ponto, às vezes, isso seria saudável para eu poder me melhorar, conhecer um pouco mais profundamente essas minhas tendências e consciência? Pegar o exemplo dele e trazendo para mim também. Às vezes é a única forma de a gente tentar diminuir um pouquinho da arrogância que a gente tem. Às vezes, convivendo aqui, a gente não consegue se dar conta e aí leva um choque desse do passado e começa talvez a te policiar mesmo. Não estou falando de ti. Mas isso quando eu quero ver uma coisa pontual, assim, não tem jeito, sabe? Eu vou conviver com a Mary, mas ela não me baixa, assim, sabe? E aí isso pode ser um dispositivo que me chame a atenção de eu tratar esse passado ou não? Não, no meu ver, né, aí agora eu vou falar pessoal, né, não vale a pena buscar o passado. A gente pode tratar o hoje daqui para frente. Né? O passado já passou. Vai trazer. Mas muitas vezes esse passado vai trazer na nossa consciência alguns insights, alguns insights que aconteceram. A gente vai ter saídas, às vezes em sonhos, às vezes situações que a gente não consegue
entender, né? Mas às vezes é a única forma necessária de chamar a atenção para ver se tu muda. Quer ver? Só um instantinho. Me chega, vou ler um negocinho aqui. Diz assim, ó. De maneira geral, o passado do homem é sucata. Não dá mesmo para ficar lembrando o que se foi e o que se fez. Em maioria, os loucos, os atormentados, enfim, os obsidiados, os desequilibrados mentais são os que não conseguem se harmonizar com a realidade interna, sereno, nada externo. Não suportam o subconsciente, encenam tantos fantasmas que os assombram no porão da própria individualidade, em forma de remorso inconsciente, que chegam a ensandecer. É o que nós estávamos falando antes. A loucura não é provocada senão por conflitos subliminares, que extrapolam o pretexto, que o extrapolam. O pretexto é de natureza física, mas a causa é de ordem profunda. Qualquer medicamento é mero paliativo, pois enquanto o espírito não reparar no mal praticado, obtendo perdão da consciência, não conhecerá a paz. Então, o que quer dizer isso? Que é só porque você fez mal ou não? Não. Você pode ter morrido num acidente, foi tomar um banho e morreu afogado. Você acha interessante lembrar disso? Porque isso vai te trazer, vai te deixar muitas das vezes, como acontece com algumas pessoas, deixar a pessoa totalmente fora de si. Porque a pessoa, aquele medo que ele teve no momento antes do desencarne dentro do rio, ou dentro da água, aquilo vem com uma força muito forte nele, e daí acaba criando essas situações ao ponto que você não vai se perdoando, e você não compreende, e vai dizer assim, pô, isso aí, será que eu estou sendo castigado por Deus? Olha só como é que são as coisas. Por isso que é interessante, no caso, o esquecimento, e não ficar tentando lembrar disso, daquilo, o que foi, o que não foi. Pelas tendências você pode saber mais ou menos o que você foi. Pelas tendências você pode saber o que teu filho vai ser. E você tem a oportunidade de fazer a mudança nele enquanto ele está pequeno. Nós tivemos uma situação, um trabalho final na semana passada, né? A gente não precisa citar nomes, mas foi exatamente voltado a isso, né? Que a lembrança do passado nos leva a duas situações bastante diferentes e às vezes confusas, né? A gente fez uma regressão, né, no atendimento que a gente teve aqui, né? A pessoa foi levada a um local e tinha um buraco onde tinha vários corpos, né? Alguns daqueles corpos, espíritos que ainda se encontravam ali, né, em situação muito difícil e foram socorridos, né? Até aí, trabalho normal, foi socorrido, tudo bem. Só que tinha a segunda parte, né? O médium não conseguiu perceber que um dos corpos que ali estavam era dele mesmo. E aí é que vem o conflito, porque enquanto estava ali e a pessoa percebeu que ela fez parte daquelas situações, ela ajudou naquilo e jogou aquelas pessoas naquela situação. Até aí estava tranquilo. Com a lembrança do passado, eu fiz mal, estou resgatando. Quando eu vi o meu corpo lá, eu tomei um choque. E aí é um choque de realidade, porque enquanto eu estava fazendo, está tudo bem, mas alguém fez comigo. E aí choca aquela situação. Então foi conflitante e foi dito para a pessoa que durante a semana ia ser conflitante sobre aquela situação. Porque enquanto eu estava fazendo, estava meio que positivo, fui eu que fiz. Enquanto fizeram comigo a mesma situação que eu fiz, houve um choque e uma lembrança do passado. Então, são pequenos insights que precisou para tomar um choque de alguma coisa e lembrar da situação que aconteceu. Aconteceu na semana passada, esse fato. É interessante. Oi? É suave, né? Bem suave, é. Suave. É tipo aquele período que o cara, quando era muito louco, tinha que levar choque realmente.
É mais ou menos isso. Choque. Dúvidas, perguntas? Vamos, pessoal. Outra coisa bastante importante, vocês podem discordar e devem do que a gente fala. A gente não é dono da razão, né? A gente só está dizendo que a gente estudou, mas não quer dizer que a gente esteja certo. Então, se tiverem alguma coisa que não concordem, por favor, levante a mão. Ó, sou contra, não sou a favor disso ou daquilo. Nós estamos aqui numa escola para debater. O intuito da escola é um aprender com o outro. Né? Não é estar nós aqui na frente falando e vocês concordando com tudo. Vocês precisam estudar, muitas vezes complementar ou discordar, se assim quiserem. Alguém aqui quer fazer regressão? A Zilda ajuda. Eu ajudo. Se for por curiosidade, cuidado. Pior ainda. Pior ainda. Pelo menos pra É porque resolver todo mundo uma quer fazer um questão. sentido que foi um rei e uma rainha, né? Mas qual é o intuito da regressão? Curiosidade da maioria das situações. Só. Na É que às grande vezes maioria. eu perguntei isso porque às vezes tem pessoas que têm questões familiares, né? Que nunca fecham, porque é muito comum mãe e filho, né? Tem uma coisa assim. E aí parece que fica aquela coisa assim que houve no passado, parece que se for lá, tu resolve. E não necessariamente isso pode ser que tenha casos de. Tem um problema de fobias, não tem? Se Tem. trata com regressão e a pessoa melhora, assim, mas é uma coisa que prejudica o dia a dia dela. É um dos caminhos, na verdade. Existem várias centenas de caminhos para resolver a mesma situação. Né? E alguns terapeutas usam como regressão. Mas, assim, é interessante buscar alguém que realmente sabe o que está fazendo. Para não te levar... O pessoal acha que só vai aparecer no matrimônio. Sim. E é sua loteria. Ah, sim, com certeza. Eu acho que a questão da regressão, quem faz, no caso, não por querer, mas como foi o caso da semana passada, eu preciso fazer aquilo, que nem o moço também foi mostrado que aquele caminho não estava legal, então acho que esse é o caso que a gente deveria... Mas tem algumas situações aí tratadas por psicólogos que estudam sobre isso, que às vezes a pessoa tem uma fobia extrema, por exemplo, sobre a altura. Né? Ela tem uma fobia que aquilo prejudica muito a vida dela. E tem alguns terapeutas que levam uma regressão à vida passada e ajuda, ou às vezes até consegue solucionar grande parte do problema dela. Né? Mas assim, volto a dizer, pessoas que realmente já fazem, pessoas que realmente têm conhecimento sobre o que estão fazendo. E também depende da maturidade, né? Porque vai outro lá problema. e faz, vai criar outro problema. Não vai nem tocar, né? Sim. Para te fazer uma regressão, tem que ter um conceito teu, tu tem que escolher, né? Tu tem que aceitar. Quando é tipo, a mãe tem um filho e ela é estranha, o filho é assim, sabe? Já pensa numa coisa pequena. E ela pode fazer a regressão do filho dela. Ela mesma. Ela queria saber o que aconteceu com o filho. Não. Geralmente não. Porque a espiritualidade não vai permitir. Não vai permitir porque isso é uma questão que a criança está naquela situação e a mãe naquela situação também porque é um aprendizado. Aí tem várias outras questões misturadas assim para poder fazer esse aprendizado. Depois eu vou comentar sobre Sim. Que em alguns terapeutas hoje em dia, mas na atualidade tem muita gente lidando com muita coisa hoje em dia. Mexendo em muito baú velho, mexendo em muita cambuca cheia de sujeira, se arriscando um bocado e achando que no trato com o outro não vai mexer mediunicamente ou na parte etérea e espiritual daquele ser. Então, tudo isso é muito delicado. Hoje em dia se tem muita técnica para tudo, curso para tudo, especialista de curso de 3 dias para tudo. Então, o que acontece? Tem muito terapeuta hoje em dia aí mexendo no campo espiritual
espiritual e muitos são médiuns de verdade, tá? Com mediunidades ostensivas. E aí, no somatório da sua mediunidade, a aplicação da técnica entram no campo dessa situação, dessa pessoa que foi pedir ajuda. E entrando no campo, quem que disse que ele não pode ver? Ele pode. Ele pode chegar através. Tem gente que usa aquela bola, tem gente que usa as cartas, tem gente que usa uma série de técnicas para descobrir determinadas situações. E realmente consegue saber o que aconteceu no passado daquela pessoa, daquela mãe, daquele pai, daquele filho. Entende? Então isso hoje em dia é bem comum de acontecer. E provavelmente muito do que foi visto pode ter sido verdade mesmo. Pode ter sido verdade. Como é que constelação familiar, eu só vou falar, não tem um conhecimento, tem a ver com conhecimento passado? Tem a ver também com traumas adquiridos, com traumas de vivências de geração, né? Mas não propriamente espirituais, né? Espirituais também. Mas ele não mexe da mesma maneira que um centro espírita mexe. São técnicas diferentes. Mas a regressão feita pelo terapeuta, ela é acompanhada pela espiritualidade? Aí ele tá. Porque o que acontece? E é algo mais técnico, por exemplo, um psicólogo, ele, dentro da cadeira, se alguém tiver algum complemento a respeito disso, por favor, pode levantar o dedo e complementar aquilo que eu estou falando. Dentro da cadeira da especialização desse profissional aí, ele vai aprender, ou ele vai se especializar em técnicas de hipnose ou técnicas de regressão, para que ele possa trabalhar os traumas, porque nem a grande parte de traumas são dessa vida. Muitos são de outra. Então, tinha uma profissional que eu conheci, que ela geralmente, quando a pessoa chegava lá pedindo a regressão, a pessoa já vinha desesperada mesmo, por conta da fobia, por conta do extremo do problema. E aí sim se utilizava a técnica, certo? Ou seja, em relação à espiritualidade permitir, a espiritualidade vai permitir até determinado ponto. Pode ser que impele dali para trás, não se consiga ir, ou não se revele tudo. Entende? Exatamente. Então tem toda uma questão envolvida espiritual. Só que eles vão alegar que não procede. Né? E não é mediúnico que está sendo falado, sendo feito ali. Mas, dado aqui cada um de nós tem uma mentoria espiritual, que se responsabilizou de certa forma por nós, sim, eles vão estar sempre presentes durante a nossa trajetória. Não obstante que não vão bloquear as nossas escolhas. Mas tem certas coisas que eles vão evitar para que a gente não se machuque ali na frente. Ou estimular. E a regressão só trabalha em cima de hipnose. Se não hipnotizado, não consegue regredir. Porque a regressão nada mais é do que um mergulho para dentro de si. Uma lembrança daquilo que tu tem armazenado dentro de ti. Todo o teu histórico evoluído, de todas as tuas reencarnações, está dentro de ti armazenado. Tu só não tem acesso por causa do fluido vital e de várias outras situações que a gente já estudou aqui. A gente falou muito aqui, sobre isso. O inconsciente. Até meio que deu uma aula aqui de umas pinceladas na parte da psicologia, falando do ego, superego, do inconsciente, consciente, da sombra e dessas situações do nosso ser, né? Então, muito do que vem hoje no nosso dia a dia, digamos assim, vem desse inconsciente,
mas só que ele flui de maneira muito natural. Pode ser que tenham situações que eu vou de encontro que elas vão eclodir porque eu fui atrás. E aí, quando eu faço esse movimento, o meu inconsciente ele dá certa abertura, isso vem à tona. Do que vem à tona, essas emoções, esses sentimentos, eu vou começar a ter que trabalhar com certas situações que eu não sei de onde vem. E muito do nosso passado vem dessa forma. Pastor Aloysio queria falar alguma coisa lá? Sim, nesse assunto de regressão, tá? Houve um tempo atrás, eu ouvi alguns estudos avançados, tá? Não aqui na Europa, sobre a glândula pineal, tá? Que, na realidade, tá? Foram descobertos cristais de lítio, né? E lítio é um minério aí, né, do futuro, que causa vai ser o grande armazenamento no futuro, certo? Assim dizem, os cientistas. Aí eu pergunto, tá? Esse armazenamento da nosso está na glândula pineal? Não. O corpo não armazena nada. Se fosse assim, a hora que o senhor se encarnasse, a consciência ficaria... Sim, mas a ciência não descobriu, quer dizer, está lá, mas não se... Isso está guardado lá, uma caixinha lá que ninguém abre. Ele é conectado com o espírito, que é o espírito que tem as informações. O espírito é a consciência que carrega tudo e todas as nossas existências, né? Esse espírito transfere a informação para o corpo que faz a gente se comunicar. Não tem Nada. Só que a pineal é uma glândula importantíssima, senhor Aloysio. Sim, importantíssima. Enquanto estamos encarnados. Enquanto encarnados, ela é uma das... Inclusive, teve pesquisas assim, recentes que falam que o uso excessivo de telas tem gerado bloqueios na glândula pineal, nos impossibilitando de nós acessarmos os campos sutis positivos do teu mentor espiritual, do teu anjo de guarda, até de uma própria conexão com oração. Eu recentemente li sobre isso, porque ela é a glândula que permite a conexão com o plano espiritual. E a gente tem que lembrar de uma aula que a gente teve aqui, que tudo é dividido: Deus, Espírito e Matéria. O que não é o Espírito, todo o restante é matéria. Matéria nem salva nada. A matéria se dissolve, se retransforma. A matéria vive se retransformando. O Espírito é o Espírito. O Espírito não muda, ele evolui. Então tudo fica armazenado no Espírito. O resto é matéria. Essa mesa é matéria hoje, ela virou uma mesa, daqui a pouco ela vai se dissolver, ela vira tijolo, daqui a pouco ela se dissolve, ela vira ferro e assim sucessivamente. A matéria se retransforma continuamente. Então, sobre a glândula pineal, pelo que eu sei, assim, ela tem uma função de fazer uma tradução do mundo espiritual, algumas coisas, para o mundo físico. Por exemplo, a pessoa que ouve algo assim, o som é onda mecânica. Mas o espírito não cabe essa onda mecânica. Mas mesmo que a gente ouve. Então ela faz uma tradução do mundo espiritual para o mundo dos sentidos, para que a gente possa interpretar. Mesma coisa, por exemplo, quem enxerga, por exemplo, os chakras. Quem enxerga, né, as cores ali de cada chakra. As cores, elas são também uma frequência vibratória que do chakra não consegue enxergar de verdade, assim, porque elas vibram uma frequência diferente do que a nossa visão comum consegue captar. Mas a glândula pineal traduz para algo que a gente consegue conhecer, que são as cores. Ela é bastante importante quanto matéria. Ela tem um papel muito importante, né, nessa conexão com o mundo espiritual, né, mas continua sendo matéria. Ela serve muito para quando estamos encarnando. Porque depois o corpo fica, a glândula pineal vai ficar ali, vai se dissolver com o corpo e o espírito continua.
Mas em tudo que vocês falaram aí, por que seria interessante para alguém fazer uma regressão? Por que seria? Exatamente porque a gente... Qual seria o lado positivo de fazer uma regressão? Geralmente, quando tu tem alguma fobia muito grande sobre alguma situação. Por exemplo, dei até o exemplo agora há pouco, antes de tu chegar, eu acho. Eu tenho uma fobia muito grande de altura, né? Algo que realmente me atrapalha no viver, né? Então, assim, eu não consigo morar no primeiro andar, não consigo morar num apartamento porque a fobia me traz um medo excessivo, né? Então, é assim, algo que realmente me atrapalha muito nessa vida. Então, dependendo dessa situação, tem alguns psicólogos, né, que já estudam profundamente isso, que podem, através de regressão, te ajudar em alguns sentidos. Mas o que garante que o destino é o esperado? Não tem garantia. Mas Tu busca, devido à complicação do que isso te dá durante o processo de trajetória de vida, a pessoa realmente ela deve provar. Eu acho que não é algo que não se deva fazer. Se deve fazer. A gente deve sempre procurar o melhor para nós. No sentido de estar melhor, de conseguir caminhar melhor. A gente não deve se acomodar no sentido de achar que as coisas, a gente não tem que procurar saídas. A gente tem que ser um eterno buscador, na verdade, do nosso melhor. E esse é um dos pontos que precisa fazer. Tudo que a gente faz por curiosidade é um problema bastante sério. Agora, se não for buscar curiosidade, se eu estou buscando algum conhecimento que eu muito quero buscar, e talvez essa seja uma alternativa, você tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que você quer. E também, Daniel, é o que tu vai fazer com a informação que tu pegou lá atrás. Exatamente. Tipo, tu tem medo de altura, daí tu faz uma regressão, tu descobre que tu te jogou do primeiro andar. E daí o que tu vai fazer? Exatamente. Vai te bloquear de uma vez? Não sei. Se isso só dá para se falar depois. Não é dessa forma. Se isso continuar te atrapalhando, o que fazem esses agentes psicólogos? Eles fazem uma despolarização. Eles despolarizam isso aí e colocam algo que você tem de bom dentro de você. Ilumina aquele momento de trauma. Para que o teu consciente lá ele possa reverberar de uma forma positiva, com entendimento, com compreensão, trazer a atual situação com aquele pacificado, digamos assim. Você ali, naquela situação onde você está em auto-hipnotismo, sabe? Ele te sugestiona que você vá até algo de muito bom. O Daniel, vai buscar algo muito bom que você satisfez, uma lembrança muito boa que você tem. Quando você traz essa lembrança, ele fecha o campo. Daí está despolarizado. Entende? Só que abriu outros canais que eu vou precisar superar. Tudo tem uma consequência. É que essa situação é justamente para que você possa, na vida de relação aqui, superar esse pouco melhor. Sim. Mais específico. Agora, a tua caminhada de evolução, essa aí não vai mudar em nada. Você vai ter que continuar. Por isso que não... Principalmente para a melhoria moral. Por isso que não se sugere exatamente porque ela perguntou. Por que a minha filha é assim? Eu quero saber que conflito que a gente teve para solucionar. Não. Vai ser durante essa existência que a gente vai superar. Ele perguntou assim, um sentido prático para isso, e foi falado no início também, o mesmo acontece no plano espiritual. Quem não deu a sugestão e direção, foi o Nazareno que indicou, livro A Caminho da Luz. Lá tem uma passagem sendo breve e resumida, 2 espíritos que já trabalhavam numa colônia, numa estação, melhor dizer, há anos mesmo. E eles eram proativos, atuantes, faziam o bem e tal. E se sentiam na vontade de querer algo mais, normal.
queriam avançar mais tarefas, mais responsabilidades, alçar mais em favor dos outros irmãos. Pois bem, eles pediram, o responsável falou que o governador da colônia, em tal data, estaria ali nessa estação, nesse posto, e que eles então concederam a audição com o governador. Fez toda uma preleção, apresentou lá, enfim, chegou o momento deles dois conversarem. Eu não recordo o nome dos dois, o livro trata isso. E quando eles foram lançar o pedido deles, o governador falou assim: só um minuto, por favor. E desbloqueou para eles parte do passado deles. Houve a regressão ali. Na época de Joana d'Arc, esses dois guerrilheiros lá, enfim, ao prender as pessoas no alto de uma montanha, de um campo, já estavam com essas pessoas presas, retidas, eles atiravam as pessoas lá de cima, só pelo prazer de jogar. Quando ele terminou, sendo breve aqui, quando ele terminou de contar essa história, ele perguntou para eles: o que vocês desejam? Eles se calaram, quando choraram, saíram. E esse foi uma regressão. Olha o plano espiritual, o efeito que isso foi causar nos dois. No caso deles, trouxe resignação, se com essa resignação se sentir que eles ainda não eram toda aquela Brastemp, ainda tinha que caminho para percorrer, mas também alívio, porque não ficaram na angústia de uma simples negativa, não pode, mas houve um momento próprio para isso. Então não houve especulação, né? Sim. Houve necessidade. Que é diferente. O nome do livro? Caminho da Luz. Caminho da Luz. Tem em áudio na internet. Quem não gosta de ler, né? Porque hoje não tem mais desculpa, né? Ah, não consigo ler, não gosto de ler, mas dá para escutar. Então todo mundo pode, celularzinho, bota no YouTube o nome do livro, tem lá o livro completinho narrado para escutar. Temos 8 minutos. Primeiro vou fazer a conclusão final. Oito minutos, pode cantar. Pode ser que vocês tenham falado, mas eu não tenho entendido. Ali no Evangelho fala que durante a vida corpórea a gente tem esse esquecimento. Certo? Mas então por que a regressão, entendeu? Tipo, ficou essa dúvida na minha cabeça. Por que Se a gente tem que ter esse esquecimento, porque muitas vezes eu era uma pessoa ruim, enfim, né? N motivos. Por que da regressão? Entendeu? Tipo, eu tenho esse poder de escolha, tudo bem? Mas a gente tem esse esquecimento, então por que? Por causa dessas fobias, algum medo excessivo que eu não consigo superar nessa vida. E principalmente por causa de curiosidade. Isso é o que mais leva. Onde se cria uma outra situação de grande dificuldade para a pessoa que é isso. Mas realmente o esquecimento existe para isso. Que é para que você possa, nessa vida de relação, ir bem e melhorar. Porque se você lembrar que o teu pai, numa outra existência, tirou tua vida para poder se aproveitar, talvez, de alguma riqueza, alguma coisa que você tinha na época lá, que vocês eram parentes, irmãos, ou marido e mulher, como é que você ia encarar? Entende? Então é por esse fator que o esquecimento existe. E que muitas pessoas acham que isso é invenção, isso é uma coisa da cabeça, que isso é um delírio, sabe? E não tem nada de delírio, não. Isso aí se a gente for ver, analisar isso aí, foi por grande bondade do Pai que Ele fez isso para nós. Senão, nós não conseguiríamos dar continuidade às nossas existências. Se a gente for pensar, há pouco tempo atrás, a gente falou aqui nas semanas passadas,
a respeito das mudanças das leis, da evolução das leis do homem, né? Em favorecimento da segurança de cada um de nós, de assegurar que se tenha justiça, que as coisas caminhem dentro de uma ordem, não é? Então, o que acontece? Faz muito pouco tempo que a escravidão foi abolida, não faz? Foi em 1888, é isso? Não foi? Então, olha quanto pouco tempo faz. Imagine só, se a gente regredir de pouco em pouco, quantas coisas eram permitidas ou eram vistas grossas por conta da própria questão da igreja. A igreja permitia-se muita coisa. A sociedade permitia um outro tanto de outras coisas. Então, a gente não precisa caminhar por muito tempo. Ou seja, se a gente pensar dessa forma, a gente pode entender que se tudo era permitido, como eu era há 2 reencarnações atrás. As mulheres, por exemplo,